Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 37. No capítulo anterior, vimos como Rabsaque, o oficial do rei da Assíria, tentou enfraquecer a confiança do povo de Judá no Senhor, usando ameaças, zombarias e promessas enganosas para convencê-los a se render. Agora, no capítulo 37, veremos a resposta do rei Ezequias diante dessa situação e como Deus intervém para salvar Jerusalém. Este capítulo nos ensina sobre a importância da oração, da confiança inabalável no Senhor e da forma como Deus age para defender aqueles que o buscam. Enquanto o exército assírio parecia imbatível aos olhos humanos, Ezequias nos mostrará que o verdadeiro poder está nas mãos de Deus. Agora convido você a acompanhar a leitura do capítulo 37 de Isaías. Se desejar, posso trazer a primeira parte do estudo agora. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis, e ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu. Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti.
A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado. Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías, capítulo 37, nos mostra um momento de grande tensão em Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, continua sua ameaça contra Jerusalém, e Ezequias se vê diante de uma crise que humanamente parecia sem solução. No capítulo anterior, Rabsaque tentou minar a fé do povo e do rei, zombando da confiança deles no Senhor e sugerindo que a vitória da Assíria era inevitável. Agora, a resposta de Ezequias diante dessa ameaça nos ensina a verdadeira forma de enfrentar tempos difíceis: buscar a Deus em oração e confiar em sua fidelidade. Ezequias, ao ouvir as palavras de Rabsaque, não entra em pânico, mas toma uma atitude espiritual. Ele rasga suas vestes e se cobre de pano de saco, um sinal de lamento profundo e humilhação diante de Deus. Ao invés de procurar soluções humanas, ele vai diretamente ao templo do Senhor. Esse gesto demonstra que Ezequias entende que somente Deus poderia livrá-los dessa situação. Diferente de outros reis que confiavam em alianças políticas ou na força militar, Ezequias reconhece que sua única esperança está no Senhor. Ao mesmo tempo em que se humilha diante de Deus, ele envia seus oficiais até Isaías, o profeta do Senhor. Ele não apenas ora, mas também busca a orientação divina. Sua mensagem a Isaías revela a gravidade da situação.
Ele descreve aquele dia como um dia de angústia, castigo e afronta. Ele usa a metáfora de uma mulher que está para dar à luz, mas que não tem forças para completar o parto, ilustrando o desespero e a fragilidade do povo diante do poder assírio. Apesar disso, Ezequias mantém sua esperança e pede que Isaías ore pelo remanescente de Judá. A resposta de Isaías traz alívio e segurança. Deus diz para que Ezequias não tenha medo das palavras que ouvira, pois as blasfêmias de Senaqueribe não ficariam impunes. O Senhor revela seu plano para derrotar a Assíria de maneira inesperada. Ele afirma que colocará um espírito em Senaqueribe, de forma que ele ouviria um rumor e retornaria à sua terra, onde seria morto. Essa resposta mostra que Deus estava no controle absoluto da situação e que Judá não precisaria lutar, pois ele mesmo agiria para livrar seu povo. Pouco depois, Rabsaqué retorna ao encontro de seu rei e descobre que Senaqueribe estava enfrentando outra guerra contra o rei da Etiópia, Tiraca. Isso já demonstra que Deus estava movendo as circunstâncias para afastar o rei assírio de Jerusalém. Contudo, mesmo com essa nova ameaça em sua terra, Senaqueribe não recua. Ele envia uma nova mensagem a Ezequias, tentando desestabilizar sua fé novamente. Ele diz que não adianta confiar no Senhor, pois nenhuma nação conseguiu escapar das mãos da Assíria. Ele cita as cidades que já foram destruídas, insinuando que Judá não teria um destino diferente. Nesse momento, Ezequias poderia ter se desesperado. O cerco de Jerusalém ainda não havia sido retirado e as ameaças de Senaqueribe eram concretas. Mas em vez de se deixar abalar, ele mais uma vez leva a questão diante de Deus. Ele não tenta rebater as palavras do inimigo ou buscar outra alternativa. Sua resposta é ir até o templo, colocar a carta de Senaqueribe diante do altar e orar. Esse gesto de Ezequias nos ensina um princípio fundamental da fé. Quando enfrentamos desafios impossíveis, o melhor que podemos fazer é levar tudo diante de Deus em oração. Em vez de carregar o peso da situação sozinho, Ezequias simbolicamente entrega o problema ao Senhor. Sua oração é um exemplo de confiança e humildade. Ele reconhece a grandeza de Deus, afirmando que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ele pede que Deus ouça e veja as palavras de Senaqueribe, entendendo que a afronta não era apenas contra Judá, mas contra o próprio Deus. Ezequias também reconhece que as palavras do rei da Assíria eram verdadeiras em um sentido. De fato, a Assíria havia destruído muitas nações e seus deuses, mas esses deuses eram apenas ídolos, feitos por mãos humanas. Ele clama para que Deus mostre sua soberania e livre Judá, para que todas as nações saibam que somente o Senhor é Deus. Essa oração de Ezequias nos ensina muito sobre como devemos nos dirigir a Deus em tempos de crise. Ele não apenas pede ajuda, mas reconhece quem Deus é. Ele não baseia seu pedido apenas no sofrimento do povo, mas na glória do Senhor. Sua motivação não é apenas a própria sobrevivência, mas que Deus seja exaltado diante das nações. A resposta de Deus virá de maneira poderosa, demonstrando que nenhuma ameaça do inimigo é maior do que seu poder. Esse capítulo nos ensina que, quando colocamos nossa confiança inteiramente no Senhor, Ele age em nosso favor e nos livra de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A oração de Ezequias foi uma demonstração de fé e total dependência do Senhor. Diante de uma ameaça impossível de ser vencida por meios humanos, ele não confiou em estratégias militares, nem em alianças políticas, mas se prostrou diante de Deus e apresentou sua petição com humildade e confiança. Esse ato nos ensina que, quando enfrentamos desafios que estão além da nossa capacidade, devemos entregar tudo ao Senhor, reconhecendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A resposta de Deus não demorou. No versículo 21,
Isaías envia uma mensagem de encorajamento a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Deus deixa claro que ouviu a oração do rei de Judá e agora traria sua resposta definitiva contra Senaqueribe. Isso nos lembra que as orações dos justos nunca são ignoradas. Quando clamamos ao Senhor com fé e submissão, Ele ouve e age segundo sua vontade soberana. Nos versículos seguintes, Deus começa a expor seu juízo sobre Senaqueribe. Ele declara que a cidade de Jerusalém zombará do rei da Assíria, mostrando que o verdadeiro poder não está nos exércitos humanos, mas nas mãos do Senhor. Senaqueribe havia se exaltado contra Deus, vangloriando-se de suas conquistas e desafiando a fé do povo de Judá. No entanto, Deus revela que ele não teria sucesso em sua tentativa de tomar Jerusalém. O Senhor lembra a Senaqueribe que foi ele quem permitiu que a Assíria conquistasse outras nações. Tudo o que havia acontecido estava dentro do plano divino, e agora era o momento de Deus agir contra o próprio rei assírio. Ele declara que Senaqueribe seria puxado com um anzol e levado de volta pelo caminho por onde veio. Essa imagem de um anzol na boca simboliza o controle absoluto de Deus sobre os reis e nações. Mesmo os líderes mais poderosos do mundo não passam de instrumentos em suas mãos. Nos versículos 30 a 32, Deus dá uma promessa a Ezequias e ao povo de Judá. Ele garante que a cidade não será tomada e que haverá restauração e prosperidade. O povo voltará a plantar e colher, e Judá continuará firme, pois Deus protegerá seu povo. Isso mostra que, mesmo diante das ameaças e incertezas, o Senhor sempre tem um plano de esperança para aqueles que confiam nele. No versículo 33, Deus dá uma palavra final sobre Senaqueribe. Pelo caminho por onde veio, por ele voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Isso significa que, apesar de toda a arrogância e ameaças do rei assírio, ele não conseguiria tocar em Jerusalém. Deus o impediria de atacar a cidade, provando que seu poder é infinitamente maior do que qualquer exército humano. A confirmação da vitória de Judá vem no versículo 35, onde Deus declara: Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui vemos que a proteção de Jerusalém não estava baseada na força do exército de Ezequias, mas na fidelidade do próprio Deus. Ele livraria seu povo por amor a si mesmo e por causa da aliança que fez com Davi. Isso nos ensina que nossa segurança não está em nossos méritos, mas na fidelidade do Senhor às suas promessas. Então, no versículo 36, ocorre um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Em uma única noite, Deus derrotou o exército assírio sem que os soldados de Judá precisassem levantar uma espada. Isso prova que quando Deus luta por nós, a vitória não depende de nossa força, mas do seu poder soberano. O versículo 37 nos diz que Senaqueribe voltou para Nínive, sua capital, exatamente como Deus havia dito. E no versículo 38, vemos o desfecho de sua história. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. O rei que desafiou o Deus de Israel foi morto por seus próprios filhos dentro do templo de seu ídolo. Isso mostra que, enquanto o Senhor de Israel é soberano e fiel, os falsos deuses não podem proteger nem mesmo seus próprios adoradores. A história de Senaqueribe e a libertação de Jerusalém nos ensinam lições valiosas sobre a soberania de Deus e a importância de confiar nele.
Ezequias nos dá um exemplo poderoso de como devemos reagir diante das dificuldades. Em vez de se desesperar, ele buscou ao Senhor em oração, e Deus respondeu de maneira sobrenatural. Essa passagem nos lembra que não importa o tamanho da ameaça que enfrentamos. Se confiarmos em Deus e entregarmos nossas lutas a Ele, Ele agirá no tempo certo, trazendo livramento e vitória. Agora, convido você a uma breve oração, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos fortaleça na fé, assim como fez com Ezequias diante das adversidades. Senhor, louvamos o Teu nome e reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Assim como livraste Jerusalém do poder da Assíria, sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar e nos fortalecer em meio às batalhas da vida. Ajuda-nos a confiar em Ti e a buscar Tua presença em todos os momentos, sabendo que nossa segurança está em Tuas mãos. Que possamos sempre lembrar que a vitória não vem de nossa força, mas da Tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 37 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 38. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.